Olá, meu irmão. Olá, muito bem. Pronto, nós já estamos. Estou aqui fazendo os ajustes. Pronto, já estamos juntos. Estamos juntos. Tá me vendo? Tentar reconectar sua internet aí. Tá dando para me ouvir bem? Agora eu tô conseguindo te ouvir. Enquanto a sua internet vai se reconectando, vou dar parabéns aí. Eu vou primeiramente agradecer a você pela oportunidade que você está me dando para a gente fazer um bate-papo aqui, né? O nosso tema aqui é evangelismo e discipulado e eu quero discutir aqui algumas metodologias e prática, né? Eu queria trazer aqui um bate-papo rapidinho com você, não vou tomar seu tempo, mas já falando para algumas pessoas que estão alcançando, algumas pessoas que vão assistir depois, para entender o nosso bate-papo aqui. E aí eu queria, meu irmão, para quem não sabe, Sebastião é meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos, foi o cara que me influenciou lá em 1998 a entrar para a igreja em 1999, ele era da igreja Assembleia, eu entrei na igreja Batista, e graças a essa influência do meu irmão, hoje eu sirvo ao Senhor Jesus e eu tenho um grande propósito e sonho em estar servindo ao Senhor e estar levando o Evangelho. Aí eu queria que você se apresentasse, irmão, fosse falar aí um pouco sobre você. Sobre mim? Olha só, meu nome é Sebastião Magalhães, né? Apesar de não ter nome parecido com o de Marcos Silva, né? Se diferencia por conta de ter nascido... Eu nasci primeiro, 10 anos depois que ele nasceu. Então ele carrega o sobrenome da minha mãe, do meu pai, e eu carrego praticamente o sobrenome total da minha mãe, né? Meu nome é Sebastião, como eu falei, moro aqui em Itajuípe, aqui na Bahia. Passei um tempo em São Paulo, foi onde eu me converti ao Evangelho, na igreja. Hoje eu sirvo ao Senhor aqui na igreja do Evangelho Quadrangular, em Itajuípe, onde eu estou me dedicando os meus talentos e aplicando os dons que o Senhor me presenteou, né? Então, aqui nós vamos aprender um pouquinho um com o outro nesse bate-papo, e eu tenho certeza que vai edificar também todos aqueles que estiverem assistindo, ou irão assistir depois. Ah, maravilha. Meu irmão, eu acho que a sua internet, não sei se é a minha internet, se é a sua, tá falhando um pouco. Para mim, o seu áudio está cortando, a imagem está ficando distorcida. Mas vamos lá. Se alguém que entrou aí perceber, deixa eu... Tá. Na verdade, eu estou vendo a sua imagem distorcida e o som um pouco distorcido, mas não tem problema, dá para eu entender. Tá certo? Qualquer dúvida, se caso for cortado, você me pede para eu repetir, que eu repito novamente. Tá bom? Ah, maravilha. Então, daí deixa eu me apresentar também, né? Só falei que o Sebastião é meu irmão. Eu moro aqui em Barueri, estamos a 1.700 quilômetros de distância. Moro em Barueri, São Paulo. Estou aqui há 12 anos. Estou congregando no ministério aqui ACM, né? E lá naquela igreja lá eu exerço a função de presbítero, eu auxilio alguns membros da igreja. Estou em período de adaptação, porque eu só tenho 5 meses, na verdade, de congregação lá, então eu preciso passar por um período de adaptação, entender como funciona a igreja e devagarinho eu vou assumindo algumas responsabilidades. Agora você mais ficou legal, meu irmão, ficou top, hein? Agora acho que foi a conexão. E o que acontece? Independente das funções que eu faço na igreja, para quem está nos acompanhando aqui, nós, como servos de Cristo, nós não deixamos de acreditar no ministério, naquilo que o Senhor nos chamou para pregar, né? Pregar, ensinar. Então, o nosso bate-papo aqui é sobre isso. Eu estou exercendo aquilo que Deus me deu, que é um chamado para levar as boas novas, para discipular o povo e trazer, sim, o conhecimento do mundo que Jesus Cristo é a nossa única esperança, né? Sem muita religiosidade, para quem está nos acompanhando aqui, vai ver que nós dois aqui não somos religiosos, ao contrário, somos servos de Cristo e temos alguns pensamentos alinhados, né? E para quem entrou agora, Sebastião é meu irmão aí, meu irmão mais velho, uma grande influência na minha carreira, na minha trajetória ministerial, é um cara que eu respeito demais. Tá? Eu queria começar com a primeira pergunta, meu irmão, sobre evangelismo e discipulado, que é o nosso tema, né?
E a primeira pergunta que eu deixei, antes, perdão, eu gosto de ler um versículo, onde nós vamos basear nossas perguntas e nossa conversa aqui. Mateus capítulo 28, versículo 19, a versão um pouco diferente, mas fala assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembre-se disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, né? Acho que é um texto base, um versículo base muito bom para a gente debater, conversar, fazer um bate-papo bem leve aqui sobre evangelismo discipulado, né? Que é as ordenanças do nosso Senhor Jesus. Aí vem a primeira pergunta, meu irmão. O que você acha dos modelos de evangelização aplicado nos dias de hoje? Entre aspas, as igrejas estão montando cenários para atrair o povo. O que é que você acha desse novo modelo? A gente está numa tendência aqui em São Paulo, principalmente, não sei aí na Bahia, né? Na minha terra. Aqui o pessoal está pintando a igreja de preto, aqui o pessoal está fazendo balada. O que você acha desses novos modelos de evangelização para atrair o povo? Porque você é do tempo que a gente evangelizava entregando folheto, né? E às vezes abordava as pessoas na rua. Hoje o modelo mudou totalmente. O que é que você acha? Qual é a visão do pessoal da Bahia aí também? Veja só, para que nós entremos nesse detalhe em questão de qual é a minha visão acerca desse modelo de evangelismo ou de discipulado que está sendo aplicado nas igrejas atuais, vale ressaltar que a palavra evangelho vai de ir ao povo, levar as boas novas, significa boas novas, né? E essas boas novas, elas têm que ser atreladas a discipulado. Então, antes de eu entrar nesse assunto que você me perguntou, nessa pergunta, é importante que nós entendamos que o discipulado, ele não tem condições de estar separado do evangelismo. Boas novas que tem que ser levada às pessoas, mas ao mesmo tempo ela tem que ser ensinada. E aí, dentro desse contexto de ensinamento, é que entra a questão da metodologia e doutrinas basilares da nossa fé, né? Então, é importante que as pessoas que estejam nos escutando nesse momento e que nós estejamos aqui nesse bate-papo, fazermos essa diferenciação. Porque se nós primeiro não entendermos essa definição, nós corremos o risco de cometermos erros nos nossos julgamentos, nas nossas interpretações, nas nossas falas, né? Então, a princípio, o evangelismo, ou o evangelismo e discipulado, ele tem que estar atrelado um ao outro, porque eu levo a mensagem, que é levar as boas novas, ao mesmo tempo você discipular essas pessoas, levá-los ao verdadeiro evangelho. Ele tem que estar atrelado à metodologia que estão sendo aplicados. Exemplo, esse é um tema um pouco complexo, por quê? Porque as pessoas, às vezes, não entendem a diferença entre metodologia, entre doutrina, entre o discipulado e entre o evangelismo. Por exemplo, aqui no Nordeste, aqui na Bahia, especificamente, onde eu estou hoje, né, nós temos aqui um modelo de trabalho praticamente arcaico. Um modelo de evangelismo que é arcaico. Qual o modelo que nós vemos aqui em Itajuí hoje? Por exemplo, aqui, pelo menos na minha cidade onde eu estou, uma cidade onde tinha 23 mil habitantes, e hoje nós temos 18 mil habitantes, né, depois do censo de 2022. Teve uma queda assim absurda. Mas, entrando no nosso assunto, as pessoas aqui na cidade, eles ainda não estão abertos para um novo. E quando eu digo para um novo, são para novas metodologias a ser aplicada no evangelismo. Como se aplica um modelo que nas cidades grandes, como por exemplo Barueri, São Paulo, enfim, outras cidades um pouco mais avançadas do que a nossa, já estão um passo à frente, né? Eu vou entrar no assunto que você me perguntou. Isso é importante eu falar isso.
né? Então, como é que as pessoas entendem aqui o evangelismo e o discipulado? As pessoas aqui entendem da seguinte forma: é colocar uma caixa de som na rua, e aí chega na rua, fala no jardim, fala nas praças, fala nas ruas, para em um determinado local, começam a falar, eles pregam, 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 e depois eles encerram, segundo eles, já fizeram o evangelismo. Outros saem de porta em porta, entregando folheto, só o folheto, e por ali vai, parou. Então, esse tipo de metodologias evangelísticas, essas pessoas não se abrem para poder aprender novas metodologias e acreditam que essa metodologia é a que é a correta. Porque, na verdade, não leva a igreja ao crescimento, ou seja, a você alcançar almas para ganhar. Por quê? Um exemplo, quando eu pego uma caixa de som hoje, quando eu aceitei Jesus há 25 anos atrás, eu saía na rua evangelizando, colocando folheto, as pessoas entregando folheto. Eu saía falando com um carro de som na rua. E as pessoas recebiam, alguns recebiam, outros não. Uns diziam que estavam incomodando, outros não. Ao passar do tempo, vindo a tecnologia, esse modelo de trabalho já não funciona mais. Por que não funciona mais, Sebastião? Porque quando nós começamos a fazer desse modelo, a usar essa metodologia, as pessoas então começam a dizer, olha, está me incomodando, isso aqui, entendeu? Eles não têm uma abertura. Por quê? Porque eles avançaram na tecnologia, a área do conhecimento se avançou um pouco mais, e ali eu fiquei no arcaico, né? Então, esse modelo que você me perguntou, como eu vejo hoje a questão de como as igrejas elas têm implementado, implantado dentro do seu conceito de cultura de igreja, né? Que aqui vale ressaltar, fazer essa diferença, de cultura de igreja ao modelo de evangelismo, é bom nós entendermos que cada igreja ela tem um modelo de metodologia a ser aplicado na sua igreja para alcançar as almas, né? Exemplo, hoje nós está na moda, né? Vamos dizer assim, está na moda, não começou ontem, mas já começou algum tempo atrás, a igreja preta, como você mesmo falou, né? As pessoas, eles utilizam muito essas paredes pretas, eles utilizam de muito louvor, ao estilo worship, né, americano, né? Porque o Brasil, ele é um país onde ele é aberto para novas culturas, né? E aqui nós, às vezes, copiamos muito os modelos que são aplicados em outros países, especificamente nos Estados Unidos. Então, esses modelos que são aplicados hoje, no nosso contexto atual, às vezes eles são mal vistos por outras igrejas. Eles são mal vistos porque nós estamos habituados no As nosso conservadoras, contexto. né? Isso. Nesse modelo chamado nesse modelo chamado conservador, né? Que aí vale ressaltar, nós fazemos uma diferença entre o conservadorismo bíblico e o conservadorismo cultural, né? Porque as pessoas têm feito uma mistura bastante complicada, né? Então, voltando, antes de eu entrar nesse contexto, nessa questão do contexto cultural e o contexto bíblico, né? Do que se refere à igreja, então as pessoas aqui não estão acostumadas, aqui no Nordeste. Exemplo, se colocar luzes lá naquele lugar onde antes chamavam de altar, hoje chamam o local de palco, o local onde fica a tribuna, se colocarem luzes, aqui na nossa região vai dizer que a igreja apostatou da fé. Vai dizer que a igreja está perdendo seus princípios bíblicos. Sendo que, se nós formos para o sul, sudeste, nós vamos ver que lá isso é normal. As pessoas utilizam essa metodologia para alcançar as pessoas, tem uma finalidade, tem um objetivo ali, claro, porque em tudo que é feito na igreja tem um objetivo, né? E lá já vê como normal, mas aqui já vê como pecado. Olha, está adentrando o pecado dentro da igreja, né? Então, esse modelo de evangelismo que é aplicado aqui no Nordeste, especificamente aqui, é diferente do aplicado no Sul e Sudeste. Agora, vale
ressaltar também, Marcos, né? Eu estou tomando muita fala, mas qualquer coisa você pode me cortar, que eu vou te falar. Pode Muito falar. importante nós pensarmos também em relação à cultura de cada igreja, de cada comunidade, que por incrível que pareça, eu estou no Nordeste, você está aí no Sudeste do país, né? Em Barueri. Cada igreja aí na sua cidade, apesar de estar em um contexto cultural abrangente, mas quando você entra para dentro da sua igreja, para dentro da sua comunidade, você percebe que existe culturas diferentes em cada comunidade. Da mesma forma, aqui na minha cidade, nós temos uma cultura, aquela cultura, como você tocou no assunto logo anterior aí, sobre a cultura do conservadorismo, onde algumas igrejas, elas não permitem que usem brincos, não permitam que as mulheres usem calças, mas elas transformam como pecado, mas quando elas chegam em outra igreja, aquela igreja usam brinco, usam calças, aquelas igrejas dançam, a outras igrejas não dançam. Ou seja, são culturas diferentes em cada comunidade, inserida dentro de uma cultura abrangente. Então, o evangelismo em si e discipulado para nós não perdermos o foco. Eu tenho uma metodologia de trabalhar com evangelismo. Outras igrejas, aqui na minha mesma cidade, ela não tem, ela não acredita naquele modelo. Então, hoje eu acredito, por ser uma pessoa de evangelismo, ser pessoa de rua, eu acredito que o evangelismo ele tem que estar atrelado ao discipulado. Não existe só o evangelismo, o modelo evangelístico, para você alcançar pessoas, sem que esteja atrelado o discipulado, ou seja, o conhecimento para ensinar essas pessoas. Tem que estar os dois atrelados. E diga-se de passagem que há muitas pessoas que odeiam o evangelismo. Tem pessoas que não gostam do evangelismo. Tem gente que gosta de ficar na igreja, mas ele quer dar aula de evangelismo. Ele diz que entende, não, que o modelo é esse. Nós, por exemplo, hoje nós temos vários cursos de como fazer evangelismo, como discipulado, mas quando nós vamos avaliar essas pessoas, eles não gostam de evangelizar, né? Mas eles têm a melhor aula. Deixa eu te interromper aqui também. Uhum. Eu acho que às vezes é os famosos teóricos, né? Na prática, não fazendo a crítica, mas talvez fazendo um adendo aqui, acrescentando. A maioria dessas pessoas são muito boas na prática, na teoria, na prática, algumas delas rejeitam. O legal, essa questão do discipulado, andar junto com o evangelismo, eu ia fazer essa pergunta também, mas já vou pegar esse gancho aí e já vamos emendar. O que eu enxergo, por exemplo? Eu sou baiano, sou do Nordeste, mas realmente eu vim para o Sudeste, é um pessoal que tem uma cultura um pouco mais avançada, se inspira muito na cultura da Europa e dos Estados Unidos. Aqui tem algumas igrejas conservadoras, só que não predomina porque aqui o pessoal anda muito rápido. E a gente está numa tendência agora que as igrejas, falando do modelo de evangelização, né, os modelos que as igrejas estão aderindo agora, as igrejas estão enchendo muito rápido, né? Nada contra os modelos que eles usam. Só que Marcos, eu acredito que tudo tem que estar baseado na palavra de Deus. Se a Bíblia não abençoa, porque se a Bíblia não abençoa, não devemos seguir, né? Entra muito essa questão cultural do ecumenismo. As pessoas querem adaptar algumas culturas do passado, modelos mundanos e trazer para dentro da igreja. Isso é perigoso, né? Aí entra muita religiosidade. Voltando para uma pergunta que eu ia fazer, mas você já respondeu e eu vou aproveitar o gancho, falando sobre o evangelismo andar junto com o discipulado. Eu também acredito que tem que andar junto. Por que a gente vê algumas igrejas que evangelizam demais e cuida pouco, então ele retém poucos membros porque o conhecimento da palavra é muito raso, e eu vejo algumas igrejas que discipula demais e evangeliza pouco. Eu sou um cara que eu acredito sempre no meio termo. A gente pode andar com o evangelismo, o discipulado pode andar de mãos dadas, né? Pode existir um casamento aqui, porque quando eu me converti em 99, a minha igreja, naquele tempo, fez questão de me discipular com escola bíblica dominical, com visita, curso de membros. Hoje eu estou na igreja que ela faz esse discipulado.
né? Mas eu andei em algumas igrejas, para quem não sabe, eu passei por umas 3 igrejas diferentes antes de eu estar no ministério que eu estou hoje, e eu passei por igreja que discipulava demais e não evangelizava. Teoricamente, eles até ensinavam a evangelizar, mas não gostava de ir para a rua. Tinha outras igrejas que discipulavam demais e odiavam evangelizar. Teoricamente, até dava curso de discipulado, mas não discipulava a igreja, não evangelizava assim. Então, é, respondendo as outras perguntas, é uma única resposta, né? Pode andar sim de mãos dadas e é permitido sim os novos modelos, mas tem que respeitar sempre os princípios da palavra, né? Eu concordo com você. Infelizmente, no Nordeste e no Norte, demora-se um pouco para chegar algumas coisas, mas é porque o Brasil é muito grande, né? E eu acredito que Deus trabalha de todas as formas. Independente se vai chegar lá daqui a 10, 20, 30 anos. Se chegou aqui agora, lembrando que se chegou em São Paulo hoje, com certeza nos Estados Unidos e na Europa já estão uns 10 anos lá. E aí entra, se você me permite, para uma segunda pergunta, que ele casa muito com essa primeira pergunta. O modelo da Hillsong, não sei se você conhece a igreja Hillsong, eu queria saber o que você acha desse modelo, se você já ouviu falar. Nem tanto pela visão teológica, mas pelos resultados. O que você acha desse modelo? A primeira pergunta eu perguntei o que você achava dos modelos de evangelização. E agora entrei numa situação mais específica. Tem a igreja Hillsong, para quem não sabe, depois dá uma pesquisada na internet, no YouTube, tem várias músicas deles, uma música muito linda. Eles têm um modelo de evangelização muito pela música, atrair o povo pela música. E esse conceito, para quem não sabe também, começou a ser pregado lá em 1984. Chegou no Brasil agora, ó, eu tenho 37, sou de 86. Então, quase 40 anos depois. Aí entra muito o que eu falei, né? Tem modelo que está chegando em São Paulo agora, mas que lá fora já está há muito tempo. Aí eu queria saber de você, meu irmão. O que você acha desse modelo Hillsong? Se adapta aí no Brasil e na Bahia especificamente? Olha só, eu, eu peço até você desculpa, porque você me fez uma pergunta sobre Igreja Preta e eu conversei, falei e acabei tentando fazer uma diferenciação entre a doutrina e a metodologia e acabei não respondendo, né? Eu peço desculpa também às pessoas que estão assistindo, para que eles não se enfadonhem com o que eu falo, né? Mas respondendo, me permita-me, eu quero responder essa questão da Igreja Preta logo, em seguida. Tá, lá, vamos lá. E responder a questão do modelo da igreja, que ela foca muito nos resultados, né? Que ela foca muito na multidão, que ela foca em alcançar muitas pessoas, mas ao mesmo tempo, talvez, ela não tenha uma preocupação tanta com a vida em santidade, que não é o caso do Hillsong, que eu quero dizer isso. Em questão da Igreja Preta, alguns anos atrás, eu ouvi o pastor André Valadão citando em um programa de televisão no SBT, dizendo que o objetivo dessa Igreja Preta era simplesmente eles criarem as paredes pretas ao torno da igreja, de modo geral, retirar todo aquele aspecto onde a multidão olhavam para lá e focasse só no pregador. Porque o que estava ali em jogo, na verdade, não era as roupas, vestimenta do seu próximo que estava do seu lado, não eram os instrumentos, não era o pastor, mas era a centralidade em Cristo. Assim eles se expressaram. E isso soou muito ruim para a população brasileira. Por quê? Porque uma vez que ele traz uma cultura americanizada para o Brasil, onde nossos costumes onde isso aí não está inserido em nossos costumes, em nosso meio, então se gera um impacto, né? E você sabe, tudo que é novo, ele gera impacto. Exemplo, a Igreja Assembleia de Deus em 1998 já se estudava a questão da contextualização da Bíblia para o século XXI. Como nós iríamos contextualizar a sociedade dentro da Bíblia. Só que a Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém, onde eu congregava, ela nunca se adaptou. Por que ela nunca se adaptou? Porque as pessoas, por estar em um modelo de conservadorismo cultural,
ele acredita que aquele modelo de conservadorismo cultural pode afetar a Bíblia. E aí fazem uma confusão de que o conservadorismo cultural é o mesmo conservadorismo bíblico, o que não é. O conservadorismo bíblico é onde nós trazemos uma cultura, onde nós nos inserimos dentro dessa cultura, né? Ou traz uma cultura de fora para inserir dentro do nosso contexto atual. O conservadorismo bíblico é o que rege as doutrinas, né? É a espinha dorsal do cristianismo. É os princípios que regem o cristianismo, aonde não podemos modificar, não podemos implementar algo dentro dela. Então é importante que as pessoas saibam disso, mas foram vistos com os maus olhos. Só que isso foi implementado na Lagoinha. E as demais igrejas, então, começaram a copiar da mesma forma. Porque é natural, as pessoas gostam de novidade e as pessoas gostam de copiar, né? Mas sem, na maioria deles, entender o modelo original, o porquê as igrejas são pretas, trazidas para o Brasil. Isso é o modelo americano, onde os palcos são colocados como se fosse um show, mas na verdade não é um show. É uma metodologia de evangelismo para atrair jovens, atrair adolescentes, sendo que não tira os princípios elementares do cristianismo, que é a doutrina bíblica. Isso é metodologia. É muito bom a gente fazer essa diferenciação. Só que aí muitas pessoas viram essa ideia com os maus olhos. Teve até um pastor, teólogo, historiador, que procurou encontrar uma resposta para tudo isso. Ele procurou numerologia, ele procurou historiadores, ele procurou pessoas que trabalhavam na arte, teólogos, e ele não conseguiu encontrar uma resposta para ele, né, para satisfazer o que ele queria ouvir. Como ele não conseguiu encontrar essa resposta, o que ele fez? Ele então começou a dizer que a igreja preta representava o egoísmo das pessoas, que as pessoas não eram para olhar as roupas, que as pessoas ali eram para ser pessoas individualistas, que na verdade o objetivo maior não era esse. O objetivo ao qual foi proposto não era esse. Mas algumas pessoas passaram a olhar com um olhar negativo. Isso é natural. É natural. Antigamente a televisão, a Igreja Deus e Amor não podia ter televisão. Antigamente a Igreja Cristã do Brasil não podia ter televisão. Hoje todos eles estão inseridos na rede social. Antes era pecado. Eles tinham RI, a Igreja Deus e Amor. Hoje não tem. Né? Depois da morte do missionário Davi Miranda, então veio o seu neto, foi implementando. Mas isso é implantar a metodologia atual no contexto atual que nós estamos para alcançar. Isso não fere a doutrina. Mas ainda assim, muitas pessoas olham com os maus olhos. Voltando à questão quando você me perguntou sobre a igreja do Hillsong, né? Que eu passei a acompanhar as músicas do Hillsong aqui no Brasil, especificamente em Itajuípe, a partir do ano 2000. Porque a igreja do Diante do Trono começou a trazer esses louvores de lá para cá, em forma de adoração. Então, foi um boom naquela época, né? E impactou muitos jovens, adolescentes. Foi um modelo diferenciado de louvores. Foi tanto que cresceu a igreja da Lagoinha de tal forma que depois foi mudado o nome, né? Mas começou com esse modelo de adoração, né? Com muitas luzes, enfim. Depois a Hillsong veio para o Brasil, não estou lembrando o ano que foi. Acredito que foi em 1998, por aí, né? Bem por aí. Mas, enfim, o que eu quero fazer igual o apóstolo Paulo, que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que diz o seguinte: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Ponto. O que eu quero dizer com esse texto, por que eu li esse texto? Porque quando Paulo ele pregava a igreja de Corinto, Paulo ele já tinha uma preocupação com aqueles irmãos, com o zelo do evangelho, com a saúde da igreja, para que eles não viessem a se corromper, eles fossem apresentados como uma igreja virgem ao Senhor Jesus. Então ele tinha aquela preocupação, né? Tanto é que ele, após o texto, ele diz assim, olha, porque se alguém for pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Com isso, eu não estou dizendo que a igreja Hillsong está denegrindo o bojo doutrinário, não é isso que eu quero dizer.
Eles têm a sua metodologia. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: independente da metodologia que ele aplica na igreja, seja com o modelo de louvor, seja com o modelo de mensagens aplicada, se aquilo é para edificar almas e trazer almas a um conhecimento pleno e à santidade, eu não vejo nenhum problema. Não vejo nenhum problema. Porque é um método que não fere a doutrina. O método, o que é método? Método são meios que levam você a um caminho, a um objetivo. Eles utilizam louvor em forma de worship, em forma de adoração, que é muito bom. Se leva você a um nível de santidade, leva você a ter um encontro real com Cristo, a refletir sua mente, não vejo nenhum problema. Se você coloca a igreja como um modelo preto, aquelas paredes pretas, muitas luzes, e ele preserva a doutrina ensinando essas pessoas, não vejo nenhum problema. Agora, se ele pega tudo isso e aplica para uma satisfação pessoal, para simplesmente satisfazer o ego daquelas pessoas naquele momento, e depois as pessoas saem vazias, aí perdeu o propósito. Perdeu o propósito. Porque qual é o propósito principal? É a centralidade do evangelho. Metodologia você pode aplicar. Por quê? Porque lá em 1 Pedro, eu gostaria até de citar um outro texto, que cada pastor, ele tem uma... eu considero o pastor, lá em Apocalipse até fala isso. O pastor, ele é uma estrela, ele é considerado como estrela. Ele tem órbita própria. Ou seja, ele tem uma direção de Deus. Deus dá uma direção para ele. Então, se ele tem aquela direção de Deus e ele pode aplicar, não vejo nenhum problema. Sabe? O que ele não pode é corromper a centralidade do evangelho, que é a sã doutrina. E aí, meu irmão, vale ressaltar que quando nós falamos da cultura, você pode ser até impactado aí. Por quê? Porque você foi criado aqui na cidade de Itajuí, numa igreja batista, uma igreja conservadora de costumes, não conservadora bíblica. Ela é conservadora bíblica, sim, mas de conservadora de costumes. E aí, quando você vai morar numa cidade como Barueri, qualquer cidade um pouco mais avançada, e você vê as igrejas, os rapazes, por exemplo, de tatuagem, os rapazes usam um brinco, ou aquele modelo de luzes, você se assusta. Você toma como... Você é impactado. Certeza. É natural. Por que é natural? Porque você diz, nossa, estão implementando o mundanismo na igreja. E, na verdade, não é implementação do mundanismo na igreja. É trazendo uma cultura que veio de outro lugar, inserido naquele local. E aí é um impacto para muitas pessoas. É um impacto. Então, eu costumo de diferenciar cultura, ou melhor, conservadorismo de cultura, que cada igreja tem, e conservadorismo bíblico, que é esse que nós não podemos abrir mão. Então, a igreja Hillsong pode estar aplicando isso. Pode estar, eu não conheço, né? É bom que eu vou até estudar um pouco mais a fundo. Mas se ela estiver indo pelo caminho certo, pelo viés correto, que é preservação da doutrina, que é não permitir que a espinha dorsal do cristianismo seja afetado, a essência do cristianismo, então eu não vejo nenhum problema. Desculpa te interromper aí. Então, meu irmão, o que acontece? Nós não vamos entrar em questões teológicas, né? Eu também não vou criticar aqui, mas o que você falou, eu assino embaixo. Se ela tiver um modelo diferente, mas contanto que não venha ferir os princípios do evangelho, que siga em frente. E sobre o brinco, por exemplo, só para fazer um adendo aqui. Em 2001, eu lá na Igreja Batista, lá na Bahia, eu lembro que os adolescentes, eu quebrava muito a cabeça com os adolescentes. Se algum assistiu o vídeo aqui, depois vai deixar um comentário, manda um comentário que a gente tem para interagir. Eu lembro que existia a oficina G3, e eu gostava muito de Novo Som, né? Novo Som, Kleber Lucas, Marquinhos Gomes, é a geração mais raiz. Os de hoje não ouve mais isso, não. É Gabriela Rocha. E os caras já usavam o brinco. Eu lembro até de Catedral, sabe? Catedral também, eles ouviam, mas o Oficina G3 em si, os caras tinham tatuagem, tinha brinco, cabelo pintado, e eu ficava escandalizado, né? Então eu não vou entrar muito em detalhes sobre brinco, sobre tatuagens, né? Até porque no contexto atual hoje, principalmente aqui no Nordeste, isso é normal.
Os caras usam, tem alguns pastores aí também, mas eu não vou entrar em questão teológica aqui, que essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é levantar o interesse para discutir sobre evangelização e discipulado, alguns modelos. E aí vai entrar a terceira e última pergunta, eu não vou prolongar muito do seu tempo, porque a gente já está com 40 minutos de live. E esse modelo aqui, meu irmão, ó, o modelo de evangelização coach, você crê que dá resultados? Porque hoje existe hoje muito motivacional, né? Então a gente vê hoje muitos criadores de conteúdo, muitos evangelistas, muitos pregadores que pregam a motivação a todo instante. Eu acredito que existe o bônus e o ônus. O lado bom é porque o povo que se sente ferido, se sente magoado, gosta de uma palavra de motivação, né? Mas eu acredito que existe um ônus aí. Muitas pessoas, é um incentivo para muitas pessoas buscar Deus somente para suprir seus próprios interesses. Aí entra a sua pergunta da segunda questão, né? Quando você coloca o seu ego, quando você adiciona o seu ego para adorar a Deus, você já está fugindo da palavra, né? Então hoje existe muito isso, pessoas que buscam a Deus só quando está passando necessidade. E o evangelismo coach em si, ele atende muito bem. Mas eu queria saber a sua opinião. Você acha que esse modelo de pregação coach, que é motivacional, falando de inteligência emocional, se dá certo, se aplica aí no Nordeste também? Compartilhe com a gente que está entrando mais gente aí. Olha só, a gente tem que olhar com muito cuidado esse tipo de chamado evangelismo coaching, né? Apesar de eu não deter muito conhecimento, mas nós temos que olhar com muito cuidado. Por quê? Porque qual é a centralidade do coaching? É atender a necessidade do ser humano em vários aspectos. Seja no aspecto administrativo, seja no aspecto emocional, familiar, seja em diversos aspectos. Esse é o papel do coaching, é orientar, é direcionar. Inclusive, tem muitos líderes, né, que buscam orientações com pessoas que são treinadas, são preparadas nessa área. Inclusive, tem pastores, né, que buscam, mas também eles são não olhados com os bons olhos por muitos outros pastores. Eu quero dar minha opinião aqui, não porque eu detenha nenhum conhecimento vasto, mas eu quero dar a minha opinião da seguinte forma. Se você usa... Porque a palavra motivacional ela é muito boa. Ela nos enche, ela nos preenche, às vezes, naquele momento, aquilo que nos falta. Exemplo, você está sentindo uma dor profunda de uma perda, né? E você, às vezes, perde o equilíbrio emocional e está sem rumo para onde ir. Quando vem uma palavra motivacional lhe dando a direção, você consegue centralizar um pouco e ter uma direção. Mas só que, quando se trata do Evangelho de Cristo, que nós temos que levar as pessoas a Cristo, a um profundo arrependimento, a uma profunda comunhão com Deus, a uma profunda vida de jejum, de oração, de comunhão. Se você não ter esse cuidado de como aplicar esse modelo, você pode acabar destruindo a vida espiritual do ser humano. Porque Sim. Tem que ter um máximo de cuidado, né? Exemplo, existe hoje muitos pregadores coach, né? Eles utilizam a Bíblia, começam a falar, e aí eles colocam um fundo musical para poder mexer na mente, no emocional, porque a música ela tem esse poder de mexer na pessoa. E aí aquela pessoa, naquele momento ele chora, naquele momento ele sente que falou com ele, sente que está tendo ajuda. Mas, será que a partir daquele momento, quando ele sai daquele ambiente onde ele escutou, ele consegue ter uma mudança de vida, que é o que a Bíblia nos oferece? Será que a partir daquele momento ele consegue ter uma libertação, não só emocional, mas espiritual, daquilo que está ali trazendo dificuldades e prejuízos? Tudo isso tem que ser avaliado. Porque, assim, a ideia do coach é trazer uma satisfação e trazer uma ajuda, né, para aquelas pessoas ter uma direção. É válido, é válido. Mas, aonde que fica, então, a centralidade do evangelho aí? É isso que nós temos que pensar. Eu estou falando isso não que eu tenha conhecimento de causa, que eu já treinei, não, nunca treinei.
Mas o que eu quero falar aqui realmente do evangelho. Por exemplo, eu posso usar o coaching para evangelizar. Eu chego às pessoas, faço uma reunião, faço uma reunião de motivacional, e ao final, aonde eu quero chegar com essas pessoas? Aonde eu quero direcionar essas pessoas? Será que essas pessoas terão uma direção correta? Um exemplo claro e simples. Tem muitas igrejas hoje que pregam muita cura, mas cura está na Bíblia, a gente sabe. É a multiforme graça. É a diversidade do evangelho, é um viés onde eles foram. Tem muitas igrejas que só pregam a libertação, outras igrejas que só pregam a prosperidade, né? Apesar de que esse termo prosperidade hoje foi muito confundido, né? Porque por alguns distorcer o termo, então foi deturpado muitas coisas. Então não é nesse mérito que nós vamos entrar. Só que é o seguinte, essas pessoas vão em busca de uma ajuda. Essas pessoas vão em busca de algo que possa suprir a sua necessidade naquele momento. Mas saindo daquele ambiente, um passo fora da igreja, como será o seu comportamento? Será que ele vai viver realmente como uma nova criatura? Porque esse é o evangelho que é oferecido. É o evangelho do reino que é oferecido. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se esse modelo de coaching, e se ele for oferecido a esse ponto, a esse nível, é como eu falei para você, eu não vejo nenhum problema. Por exemplo, eu acompanho o Thiago Brunet, eu gosto de ouvir muitas mensagens dele. Eu, apesar de não concordar com muita coisa que ele fala, né, mas ele usa muito o texto bíblico, ele começa a dar uma direção e faz a gente pensar. Mas eu penso com muito cuidado. Eu não sou claro. Sabe o que? Oi? Desculpa te interromper aqui, Sé, mas uma coisa interessante que a gente precisa frisar aqui nessa live, né? A gente está falando do modelo de evangelização coach. É aí que entra o discipulado andar de mãos dadas com a evangelização. Se você, da maneira que eu enxergo e que eu creio, eu acredito que você vai compartilhar comigo, vai concordar também. Não tem nenhum problema você evangelizar com coach, porque é uma ferramenta a mais, né? Eu acredito que estão trazendo-se lá de fora, aplicando no Brasil, está dando alguns resultados. Se você for ver algumas igrejas que existem hoje, quando traz um palestrante motivacional, muito conhecido, que geralmente é um criador de conteúdo, os cultos enche mesmo. Eu já pude presenciar algumas aqui em Alphaville, não vou citar nomes por questão de ética, não quero expor, não quero, né, a nossa intenção aqui é somente alimentar o povo, nossos ouvintes, com a sã doutrina, a palavra de Deus, mas aí entra o discipulado. Por quê? O coach por si só, eu falo por experiência, porque o coach ele vai trazer um conhecimento muito raso de Deus. Ele vai estar explorando o lado emocional. Geralmente algumas igrejas neopentecostais nos últimos 20 anos enchiam muito por isso, porque ia pelo emocional, a galera ia lá, comprava sal, comprava sabonete, comprava fio de cabelo, acreditava que Deus estava abençoando eles, só que o discipulado não era aplicado. E aplicar o discipulado significa você ensinar a palavra de Deus ao pé da letra ali, seguir, orar, jejuar, né? Para quem não sabe, para quem está nos assistindo agora, aqui no meu canal, sempre eu tenho, todos os dias devocionais. Essa semana foi uma semana complicada, eu não consegui. Mas o tema da semana anterior, eu abordei sobre intimidade com Deus. Eu preguei numa igreja local sobre intimidade com Deus. E sobre intimidade com Deus, um dos assuntos que eu abordei foi sobre o nível de profundidade de relacionamento que você tem com Deus. Porque o coach ele traz um relacionamento como essas igrejas estilo Hillsong, que prega muito ganhando alma somente com louvor. Nada contra. Mas você precisa entender que Deus quer se relacionar com você. Você precisa orar, você precisa jejuar e você precisa ler e meditar na palavra. E estar na igreja para que possa se cumprir a unidade, porque a Bíblia diz que todos nós temos dons e talentos, todos nós temos ministérios, e que Deus nos deu os dons, talentos e ministérios para abençoar o corpo de Cristo. Só que, infelizmente, quando você vai numa igreja somente para ouvir louvor, que parece um show,
Ou quando você vai na igreja somente para ouvir uma palavra motivacional, você fica limitado aqui, não desenvolve um relacionamento com Deus. É aí que está o perigo, né? Então eu queria que vocês que estão nos acompanhando, a gente não está criticando ninguém, mas a gente está compartilhando o que nós enxergamos na palavra, porque eu tenho 27 anos de convertido, meu irmão tem 29, eu acho, né, Sérgio? 29 anos. Não, um pouco menos. Um pouco menos. Não, sou de 98, sou de 99. Então, mais ou menos isso. Tenho 24 anos, perdão. Então o que acontece? Tenho 24 anos. Então, assim, a gente já passou por muita coisa, enxergamos muita coisa, continuamos enxergando. Só que o mais lindo de tudo isso é que nós não somos perfeitos nem íntegros. Ao contrário, estamos buscando nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. E a intenção da nossa live aqui é instigar vocês a lerem a palavra, né? Não precisa mudar nada, contanto que respeite os princípios bíblicos. Mas pode continuar, meu irmão, eu te interrompi aí. Não. Na verdade, em resumo, como você falou, as estratégias são válidas. Não há pecado, não há problema em você aplicar uma estratégia, uma metodologia para você alcançar a pessoa. O que mais importa é as pessoas serem levadas a ter uma vida de santidade com o Senhor, de ter uma vida de transformação, que é para isso que o Evangelho veio. O Senhor Jesus entrou em nossas vidas para transformar o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de falar. Isso que é o mais importante. Não importa se você, através da adoração, se você tem um modelo de evangelização, mas se você não perde a essência do evangelho, se você não perde os princípios basilares, então não há nenhum problema, né? E eu gostaria de deixar aqui, já que nós estamos se estendendo e está entrando mais pessoas, é bom que escute isso, que há um incômodo, às vezes, quando as pessoas veem uma pessoa dentro da igreja, ele é convidado, né? Ele é convidado. Aí é uma igreja, ele vai, e aí ele usa um brinco, e quando ele usa um brinco, ele tem uma tatuagem, ele gosta daquele modelo de cabelo todo espinhado e tal. E aí ele chega na igreja, aí ele aceita, aí ele tem um encontro real com Cristo, o Senhor trabalhou no coração dele, e aí ele toma uma decisão de ficar ali congregando. A primeira coisa que, às vezes, nós espantamos é a questão do discipulado, é a questão da diferenciação dos princípios de conservadorismo cultural, conservadorismo bíblico, que às vezes as pessoas não conseguem entender isso. Aquela pessoa diz, eu quero ficar aqui, mas não dá para ficar, porque ou você tira o brinco, ou você tira a tatuagem. Já teve pessoas de até, desculpe a verdade, que eu vou falar aqui, mas é uma verdade, de dizer que Deus revelou que já estava pagando a tatuagem dele, porque a tatuagem é pecado, que Deus estava pagando, que isso é uma balela, isso é mentira. Isso é uma conversa que é criada para gerar um testemunho falso, que na verdade isso não acontece, porque não tem respaldo bíblico para isso. Como é que o Espírito Santo vai pagar algo do braço porque é pecado? Outros dizem assim, não, o meu cabelo, Deus me falou em revelação que eu não posso suportar o cabelo, esse cabelo até é estilo nazireado, está fora da Bíblia. Isso são estilos e culturas conservadoras, não é conservadorismo bíblico. Né? Então, o que acontece? Essa pessoa usa o brinco, aí ele quer continuar no evangelho, o que é que eles fazem? Ele simplesmente afasta a pessoa, todo mundo se afasta. Não, ele quer permanecer no mundo, e ele não quer nada com Deus. Aí aquela pessoa acaba aqui morrendo espiritualmente, porque ele não tem um discipulado correto da Bíblia. Ele não é explicado para ele qual é a diferença de doutrina para costumes. A própria pessoa que está discipulando não entende a questão da diferenciação entre culturas doutrinárias e cultura de costumes. E aí aquela pessoa é jogada fora ao léu e acaba morrendo. Né? Acaba morrendo. Outros, porque não é ensinado dessa maneira, e aí eles são afastados do seio da igreja, porque aquela pessoa continua pecando. E, na verdade, não está pecando. Ele está dentro de uma cultura inserida no seu contexto. E a igreja do Senhor, ela precisa entender isso. Né? Exemplo, um pastor. Né? Um pastor que, vamos dizer assim, uma igreja de São Paulo. Eu vou citar uma igreja em São Paulo. Né? Aqui, por enquanto, ainda não. Uma igreja em São Paulo tem um pastor que usa brinco. Ou ele não usa brinco. Ele vai estar usando brinco, tá na igreja, tal, toca, tudo. Aí eu gosto do meu brinco. Aí ele se sente impelido, sente um chamado, ele é convocado pelo Senhor para ser um pastor. Tem um chamado pastoral. E aí ele vai estudar, ele está em a primeira coisa que ele vai tirar é o brinco. Ué, mas ele não gostava de brinco? Ele não usava brinco da igreja? Por que então ele tirou o brinco?
Qual é a diferença dele tirar o brinco e vai ser pastor e continuar com o brinco sendo pastor? Entenda, eu não estou aqui defendendo que a igreja tem que usar o brinco. Eu estou fazendo a diferenciação entre a cultura de costumes e cultura bíblica. Queria deixar isso bem claro. Então, por que ele faz isso? Porque, primeiro, ele vai cuidar de pessoas. Ele vai impactar pessoas. Ele vai influenciar pessoas. Da mesma forma que tem pessoas que gostam de usar o brinco, tem pessoas que não gostam de usar o brinco. Tem pessoas do conservadorismo cultural familiar que ele já carrega de anos para cá, e tem pessoas que ele está entrando naquele contexto, que são essa juventude, essa adolescência. Então, o que ele faz? Ele retira o brinco. Ah, mas é pecado? Não, não há pecado nisso. Mas é porque ele quer, ele é um líder espiritual, ele influencia outras pessoas, e essas pessoas têm que entender que não é o pecado, mas também ele não quer servir de influência nem para um nem para outro, ele quer seguir a influência de Cristo. Entende? Amém. Eu sei que você é impactado, você mesmo, por exemplo, você tem uma dificuldade nesse quesito, mas eu entendo você, porque você vem de um conservadorismo cultural totalmente distinto do costume que é em São Paulo. Essa cultura de costume ela está entrando no Brasil todo. Não se assuste. A cultura de luzes como palco era visto na Assembleia de Deus como um monstro. E hoje? A Igreja da Assembleia de Deus é o que mais inseriu, né? Então, isso é questão de tempo, é questão de conscientização, é questão de nós fazermos a diferenciação entre doutrinas bíblicas, entre costumes bíblicos, culturas e costumes bíblicos e conservadorismo. Que logo depois, em outras lives, a gente pode discutir esse assunto. E vai ser muito interessante, meu irmão. Tá certo? Mas eu fico feliz. Eu acho que eu pude responder um pouquinho daquilo que eu entendo, né? E acredito que esse bate-papo nosso tem sido muito bom. Foi muito bom. Não, maravilha. Eu queria que nós pudéssemos fazer, eu vou fazer uma oração rápida aqui, para quem chegou agora. Sim. A gente estávamos batendo um papo aí sobre modelos e metodologias de evangelismo e discipulado, né? Foi muito enriquecedor, agradeço por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo aí para me abençoar algumas pessoas que entraram aqui. Nós vamos fazer mais coisas, mais algumas lives. E aí eu quero convidar Desculpa, meu irmão, porque eu corto aqui. E eu quero convidar todos que estão nos acompanhando, que entraram, que assistiram, a estar acompanhando as nossas redes sociais. A gente vai estar lançando conteúdos abençoados, conteúdos da palavra de Deus, trazendo direcionamentos para vocês, aquilo que Deus coloca no nosso coração. Lá no meu canal, vou deixar você falar o dele, mas no meu canal especificamente, todos os dias eu tenho devocionais, tenho vídeos, eu tenho louvores, eu tenho posts, né? E eu tenho outros canais também. A gente vai estar lançando aí, a partir da semana que vem, alguns podcasts no Spotify, né? E o nosso canal do YouTube também. Então, convido vocês a virem conosco nessa caminhada de relacionamento com o nosso Deus. A nossa intenção aqui é levar conhecimento e instruí-los para que todos possam desenvolver uma intimidade profunda com Deus. Aí, vê se eu fechei, meu irmão. E em seguida eu vou orar por a gente. Amém. Eu gostaria de agradecer também pela sua oportunidade que você me dá de falar com você nessa primeira live, né? Eu peço desculpas, às vezes, a alguns que escutaram, que podem até ter uma interpretação um pouco diferente, mas a intenção minha de falar todas essas coisas é fazer com que as pessoas reflitam, na verdade, de como o evangelho ele é aplicado às outras pessoas. Nós temos perdido muitas almas para o mundo pelo nosso conceito, por nós queremos aplicar o nosso conceito, achando que o nosso conceito é um conceito bíblico. E, na verdade, é um conceito cultural. É um conservadorismo cultural nosso, que nós aprendemos no nosso lar. Que quando, lá no passado, meu pai dizia assim, isso aqui você não pode usar porque você é isso e isso, então eu trouxe também para o seio da minha casa. E aí, quando nós levamos o nosso conceito de família, e não um conceito simplesmente bíblico, para dentro da igreja,
para a sociedade, nós perdemos de alcançar almas. Então, a ideia minha aqui de falar todas essas coisas, não que eu quis doutrinar ninguém, não que eu quis contestar ninguém, é mostrar às pessoas que o evangelho do Senhor é um evangelho simples, é um evangelho puro, é um evangelho onde nós, se nós nos entregarmos verdadeiramente ao Senhor, abrirmos a nossa mente, pedirmos ao Espírito Santo que nos esclareça, nós atingiremos muitas almas. Tem muita gente perdida, tem muita gente magoada com o evangelho porque foram doutrinadas erradamente. Tem muita gente que se afastaram do evangelho, não porque ele não era de Deus, não, mas era porque ele foi mal doutrinado. E essas pessoas estão machucadas no mundo. Será que nossa metodologia que nós estamos aplicando hoje, ela condiz com a palavra de Deus ou condiz com o que eu penso? Isso que nós temos que refletir. Nós temos que usar a regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada, mas nós temos que ter cuidado de não aplicarmos na palavra o nosso conceito, mas sim trazer o conceito bíblico para o mundo atual. Né? Na teologia a gente chama de exegese. E no modelo nós queremos colocar a Bíblia para falar o que nós queremos, é chamada eivegese. Então nós temos que ter esse cuidado. Né? Como você está, então, aplicando a metodologia de evangelismo para alcançar o povo da sua cidade? Como você tem aplicado o evangelho para alcançar seus irmãos, suas famílias, suas mães, seus pais? Como? Então, essa live foi para isso, para nós desmitificar algumas coisinhas e abrir o nosso pensamento com a ajuda do Espírito Santo. Amém. Vou orar aqui rapidinho para a gente finalizar. É isso, vamos lá. Amém. Senhor Deus e Pai, humildemente em tua presença, Senhor, e te agradeço pela oportunidade que tu nos deste de te servir, compartilhar o nosso conhecimento, para que a tua palavra chegue aos corações de muitas almas. Que todas as pessoas que puderam entrar e desfrutou um pouco desse bate-papo possa crescer e que o objetivo maior é despertar o interesse para pregar no teu evangelho. Não somente pregar, mas discipular com a verdadeira palavra, possam nascer no coração de todos com a intensidade que teu Espírito Santo nos traz, o seu verdadeiro amor, Pai. Te agradeço, te oro também pela vida do meu irmão Sebastião. Peço para que ele e a família dele seja abençoado. Peço pela minha família, para que também seja alcançado pela tua graça, pela sua bondade mais uma vez. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É isso, meu irmão. Muito obrigado, viu? Eu que lhe agradeço. Conte comigo sempre. Conte comigo sempre. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.